Não fique preso nas águas que já passaram. Desfrute hoje do novo. Seja bem-vindo à nossa escola, Tadel. Lembrando que agora estamos expressando essa nova fase e a gente está pegando essa reflexão através da vida de José. Estamos trazendo o entender que cada membro da Escola Tadel pôde compreender através da sua leitura em aplicação pessoal. Hoje quero compartilhar aqui com você a respeito do que o Rafael Miyashiro buscou entender, buscou compreender esse seu desenvolvimento na sua vida cristã. E eles tinham inveja por parte do seu irmão. Dele ser a luz, de ele também ficar postado na frente deles. E eles tinham uma inveja disso, de ele ser o favorito do pai e tudo mais, né? Então, eu diria que começou a gerar esse conflito dos 10 irmãos a partir daí. Ele é recém-batizado, tem 1 ano e meio mais ou menos da sua conversão e já tem vivido frutos impressionantes da transformação de Deus em sua vida. A única forma que eu vejo disso mudar esses conflitos é tendo uma atenção também por parte dos pais ou das pessoas que são da família diferente. A primeira pergunta, que é a mesma pergunta que está indo em relação a todos aqueles que estão compartilhando, é o que a vida de José fala comigo. E o Rafael ele trouxe um pensamento que eu acho fenomenal, formidável. Primeiramente, temos que entender que tudo é uma lição. Tudo que a gente vive, tudo os processos que nós passamos são uma lição para alcançarmos, para chegarmos, para evoluirmos o próximo nível, o próximo passo. Nós temos que encarar as circunstâncias, as dificuldades, os momentos ruins, os momentos bons também, como uma lição, como um aprendizado para alcançarmos um próximo nível. E assim podemos elevar as nossas compreensões. José ele viveu um processo de melhora. Quando a gente lê a história de José, o primeiro pensamento que vem a nós é que a gente ele vai indo sempre de mal a pior. Parece que a situação dele vai se agravando, vai se tornando cada vez mais dura. Mas dentro daquele bate-papo da escola, na Escola Tadel, Christopher trouxe uma reflexão que veio a ele naquele momento. E eu achei muito interessante. E se encaixa perfeitamente dentro do contexto desse assunto que o Rafael trouxe. Porque José, ele foi traído pelos seus irmãos. Ele chegou ao fundo do poço. Não tinha mais solução, não tinha mais caminho. A expectativa era de morte. O único caminho que estava ali era a morte. Mas Deus entrou em ação. E ele foi vendido como escravo. Veja bem, ele saiu da evolução, ele evoluiu, ele avançou um passo. Ele estava da morte, na beira da morte, para a escravidão. Da escravidão ele se tornou um presidiário. Ele era escravo, agora ele era um preso. O preso, por mais que esteja numa situação ruim, ele ainda tem a sua liberdade, ele já não é mais escravo, ele está preso. E da prisão, ele se tornou regente de Faraó. Ele exerceu o governo. Mas em todas essas situações, todas essas escalas, ele exerceu o governo em si, ele exerceu o sonho que Deus deu para ele. Em toda situação ele entregou o 100%, ele entregou o máximo que ele tinha e sempre se destacou por isso, pela sua hombridade, pela sua honradez, pelo seu comportamento honrado de ser. E o Rafael ele trouxe
alguns pontos que realmente acontecem em nossas vidas e nós não vamos ficar sem participar desses momentos. Conflitos em família vai existir. Conflitos em família, vamos passar por isso. Independentemente se seja por filhos favoritos ou não, mas vai existir. Vai chegar um momento aí na nossa casa, na nossa família, que vamos passar por conflitos. Mágoas vão ser criadas, desconfortos, intrigas, discussões, conflitos familiares. Vamos conviver com isso em nossa vida. A preferência, ela vai gerar sim conflito, vai gerar sim desconforto. O segundo ponto que a gente vai também passar em nossas vidas é traição e inveja. José também passou por muita traição, por muita inveja, desejos, cobiças. E independentemente da situação de traição, de inveja das pessoas, ele sempre manteve a sua integridade, sempre entregou o máximo de si para o próximo, para o serviço, sempre honrando onde está na situação. E também na vida de José nós vemos que as mentiras e as injustiças afetam. E nós também não estamos imunes a isso porque somos cristãos. Ao contrário, nós estamos sujeitos a todo tipo de mentira e a injustiça. A palavra de Deus lá em Pedro, 1 Pedro, o apóstolo Pedro fala para a gente manter o nosso posicionamento, tendo o nosso viver, nossa composição aqui de vida, uma maneira honesta e sincera. Porque quando aqueles que não gostam de nós, não por causa da nosso caráter, mas por causa de Cristo brilhando em nós, eles vão levantar calúnia, vão levantar defamação, mas no dia da visitação do Senhor, eles vão ter que glorificar a Deus, porque nós estamos expressando Cristo. Então, se te odiarem, se começarem a te difamarem, se começarem a te falar mal de você, contarem mentiras a teu respeito, por causa de Cristo, não por causa do seu comportamento errado, não por causa das suas falas egoístas, mas por causa de Cristo em você, glorifique a Deus e se alegre por isso e mantenha-se firme, honesto diante ao Senhor e diante de toda a sociedade. Mantenha-se firme, firme. Aí cabe então uma pergunta: como eu posso gerenciar esses momentos de conflito, de família, as traições, as invejas, as mentiras e injustiça na nossa vida? Bem, a resposta do Rafael foi escolher esquecer os conflitos do passado, escolher não conviver com os conflitos do passado, esqueça, deixa para lá. Assim como neste rio, as águas que estão descendo, elas não retornam mais. Água passada, ela não tem como remover o moinho. Assim como Deus perdoou e esqueceu o seu pecado, assim também nós devemos fazer. A água do rio, ela corre numa direção, ela não retrocede para ver o que passou de novo, não volta para até aquela lembrança daquela pedra ou do algo que aconteceu naquele momento. Não, ela continua seguindo seu curso no seu destino. E nós também temos que fazer nessa mesma direção, seguir o caminho do Senhor. E essa escolha é uma escolha difícil, sim. Mas o Rafael, nesse pouco tempo de vida cristã, ele expressa isso como uma autoridade, porque ele tem vivido a conversão, o seu passado, a sua história, reflete esta mensagem chamada perdão, reconciliação, esse tratar de Deus. Então, o primeiro ponto que eu tenho que fazer para gerenciar e superar os conflitos familiares, as traições, as invejas, as mentiras que vão inventar a meu respeito, as injustiças que vão causar ao meu respeito, ao seu respeito,
é escolher esquecer esses conflitos. Deixar para lá o que passou. Não tem como mais voltar àquilo. Deixa, já foi. Perdoe. Porque o segundo passo para essa resposta se chama perdão. O perdão faz nos retornarmos ao lar. Mas como viver esse perdão? Como ter uma vida de perdão? Aceitação. Aceitar aquilo que já foi, que já aconteceu. Não tem como... já aconteceu. Temos que aprender a olhar e seguir em frente. Já aconteceu, beleza. Não tem como eu apagar não. Então vamos olhar e seguir em frente. Não ficar questionando as águas que passou. Não ficar remoendo na minha vida o mal que um dia me causaram. Porque se eu ficar remoendo isso, eu vou carregando esse defunto nas minhas costas. Até quando? Eu tenho que aprender a aceitar o que de mal e o que de bom aconteceu. Aprender com isso. Assim como esse processo de José parece que foi de mal a pior, mas na verdade sempre foi um progresso de crescimento e evolução. E quando ele superou todas as dores, principalmente as dores da mágoa dos seus irmãos ter causado nele, Deus viu o coração, viu que ele estava pronto para o encargo que tanto Deus lhe proporcionou em sonho, em visão. O perdão nos leva a um novo nível, um nível de José, nível de coração de reino. José ele não pagou o mal com o mal, mas venceu o mal com o bem. José ele poderia não ter ajudado seus irmãos, ter falado, vendo só, quem me viu passar na prova ainda me ajudou. Aquele desejo de maldade, de você vai ter que pagar agora, você vai ter que sofrer. Não, José ele não foi por esse lado. José ele poderia não ter perdoado, mas ele perdoou. José ele não permitiu que as dores internas do seu coração fossem barreira na sua vida para o seu futuro. Aceite o que já foi, meu querido. Foque no futuro, na frente. Aprenda com aquela situação e evolua. Siga o fluxo do rio. Siga o seu propósito. Porque a solução chamada perdão, ele vai gerar em você uma renovação de estima. Ele vai te dar esperança. Vai gerar coragem e uma evolução no seu caráter. Então não é a questão a dor, mas é em que ponto eu posso melhorar a partir deste momento. O que é minha história me evolui hoje. O que é a superação dessa dor me faz fazer ser. Será que a dor de ter um pai ruim, de ser abandonado, de ser abusado, se eu superar isso, será que eu vou ser um instrumento de bênção e apoio a pessoas que também estão passando por isso? Será que essa minha superação daquelas vozes que falam que eu não posso ser um bom pai ou uma boa mãe, será que essa superação não pode me fazer ser excelente nisso? E ensinar as mais novas, os mais novos a vencer? Não fique preso
nas águas que já passaram. Desfrute hoje do novo. Seja bem-vindo à nossa escola, Tadel. Até o próximo vídeo, meu querido. Mataré. Bye, bye. É assim, a gente não é que fracassa na vida, porque na verdade o fracasso termina sendo fracasso quando a gente aceita aquilo achando que não pode conseguir ou não pode tentar mais uma vez. E colocaram ele pra ser escravo. Venderam ele como escravo, né?